Saudações, camaradas! Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Padula, sou sindicalizado desde 2014 e atualmente eu também faço parte da atual gestão da diretoria do Sindicato dos Professores de Campinas Região, o Simpro Campinas. Hoje eu quero ter uma conversa franca com vocês aí sobre o que é um sindicato, mas calma, não precisa ignorar esse vídeo porque a conversa não vai ser demorada e ela vai ser direta. Prometo para vocês que ela vai ser de grande importância para vocês entenderem, tá bom? Muita coisa a gente ouve falar sobre os sindicatos, por sinal, muita coisa ruim, né? A propaganda, principalmente, né, difundida aí pela mídia hegemônica corporativa, que visa essa propaganda, né? Exatamente desmobilizando a população, os trabalhadores, para atender os interesses do patronato, ou seja, do patrão, né, que está ali bancando, inclusive, essa propaganda negativa. Mas você realmente sabe o que é um sindicato e qual que é o papel que ele exerce, né, para a defesa dos seus direitos? Então, o sindicato, uma definição bem simples que a gente pode colocar, é uma associação de trabalhadores, de empregados, né, de funcionários e trabalhadores ali, criada para defender os interesses coletivos da categoria profissional que ela está representando. Então, por exemplo, o Sindicato dos Professores de Campinas Região defende a categoria dos professores da rede privada que abrangem Campinas e a região. De uma forma breve, a gente pode até dizer que os sindicatos eles surgem durante a Revolução Industrial, lá no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, exatamente quando os trabalhadores enfrentavam condições precárias de trabalho, né, baixos salários, situações aí de precariedade, né, e eles começam então a se organizar e a lutar por direitos mais significativos, né, por valorização, por questões dignas, né, de trabalho. E é exatamente o sindicato que vai defender os seus direitos e os meus direitos trabalhistas. Por exemplo, a gente está falando em melhorias de salário, condição de trabalho, os benefícios, né, os apoios em caso de demissão injusta e assédio moral, não apenas o sexual, acordos mais justos entre os patrões e os empregados. A gente também vai garantir que a pressão, né, por leis trabalhistas mais eficientes, que a gente consiga ter benefícios com tudo isso. E, acima de tudo, né, essa representatividade, a voz coletiva contra os abusos dos patrões. Então, os sindicatos eles foram fundamentais para conquistar uma jornada de trabalho específica, férias remuneradas, licença como maternidade, paternidade, né, licença gestante, sendo ainda relevantes, obviamente, na luta por equidade e a segurança no próprio trabalho. No entanto, é importante a gente reforçar isso e entender onde que nós estamos querendo chegar. Depois do golpe parlamentar que a presidenta Dilma sofreu no Brasil em 2016, as conquistas de cada um de nós, os trabalhadores e trabalhadoras, eles tornaram-se alvos diretamente dos patrões, que conseguiram, com o aval de um Congresso Nacional, deputados, deputadas, senadores e senadoras, alinhados às pautas dessa elite burguesa, derrubar várias cláusulas que justamente fortaleciam a luta de nós, trabalhadores. E foi justamente nesse momento que acirraram-se as disputas ideológicas, né, polarizando a população de uma forma irracional, né, o nós e eles, né, então se eu defendo o direito trabalhista, eu sou fulano, se eu defendo isso, eu sou aquilo, e aí você cria essa polaridade. Então a reforma trabalhista de 2017, a lei 13.467, que ela foi implementada, então, pelo presidente Temer, em 2017, trouxe essas mudanças significativas que afetaram diretamente os sindicatos e a sua atuação. Entre os principais impactos que a gente pode estar citando, nós temos a principal, né, que foi o fim da contribuição sindical obrigatória, que antes todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, pagavam uma taxa anual que equivalia a um dia de trabalho. Essa taxa que a mídia nomeou, inclusive, de imposto sindical. Por quê? Porque quando você fala em imposto, né, todo mundo já torce o nariz, obviamente, e para causar, portanto, esse aspecto negativo, mesmo que era uma verba, que fosse uma verba destinada para a defesa dos trabalhadores.
Agora essa contribuição ela passa, né, a partir de 2017, a ser voluntária. E isso reduziu drasticamente o financiamento dos sindicatos, enfraqueceu a estrutura. A gente pode citar, por exemplo, o fechamento de várias sedes, até mesmo redução de assessorias jurídicas que orientavam os trabalhadores para analisar os direitos trabalhistas, né, se aquilo estava sendo correto ou não, se tudo estava sendo pago ou não. E é importante lembrar também que hoje nós temos ainda uma taxa chamada contribuição assistencial. E quando a gente se opõe a essa taxa de contribuição assistencial, que é um direito que o trabalhador tem, e os próprios sindicatos, respeitando essa obrigatoriedade de avisar os trabalhadores para essa oposição, a gente precisa lembrar que enfraquece o sindicato, né? Vou falar pela educação básica da rede privada. A gente vai ter a cobrança dessa contribuição assistencial correspondendo a 5%, né, do salário. Ou seja, ele vai poder ser dividido em 5 vezes, né, vigorando agora em maio 1%, junho, julho, agosto, setembro também 1% cada um, que foi uma contribuição aí estabelecida pelos acordos e a própria Convenção Coletiva de Trabalho. E quando você se opõe a esse pagamento, né, que visa fortalecer, você acaba enfraquecendo a luta pelos direitos que beneficiam toda a categoria, colocando em risco novamente a manutenção dos serviços gratuitos oferecidos pelo sindicato e a própria luta em defesa dos nossos direitos. Outro ponto que essa reforma trabalhista, né, que na verdade foi uma deforma trabalhista, foi a negociação coletiva que pode sobrepor a legislação. Então, por exemplo, os acordos entre patrões e os empregados podem prevalecer sobre a CLT, em questões como jornada de trabalho, banco de horas, remuneração, disso de forma geral. Diminui, portanto, o poder dos sindicatos de garantir os direitos já consolidados, já que as empresas podem negociar condições muito menos favoráveis e, obviamente, atendendo aos interesses próprios. A própria flexibilização das regras trabalhistas, né, a chamada pejotização do trabalhador, que são processos de terceirização ampliada, e esse trabalho intermitente, que reduz a proteção sindical sobre certas categorias. Com isso, com essa flexibilização, a empresa não precisa pagar encargos trabalhistas, reduzindo os seus custos às empresas. Em contrapartida, vendem a ideia de que o trabalhador vai ter mais autonomia, né, que esse trabalhador pejotizado ele vai poder fazer o seu horário, que não é bem o que acontece. Né, o que na realidade acontece, o trabalhador pejotizado, né, a pessoa jurídica, ela acaba perdendo proteções trabalhistas, como férias, pagamento de férias, o 13º, fundo de garantia, o FGTS, o INSS. Ou seja, quem realmente está sendo beneficiado com isso? Não é o trabalhador. Tá? Outra coisa importante, o enfraquecimento da representatividade, né, que o sindicato vai ter. Com menos recursos e menos filiados, muitos sindicatos fecharam, né, ou perderam força na defesa dos trabalhadores, sedes foram fechadas. A redução na atuação sindical facilita essa imposição de condições precárias para alguns setores. E aí o trabalhador não tem a quem recorrer. E como sempre, a propaganda que os patrões fazem é que justamente você pode negociar diretamente com o seu patrão. Mas será mesmo? Né? Sinceramente, será que você sozinho, você tem condição, você tem força suficiente para sentar na frente do seu patrão e negociar condições, né, contestar decisões unilaterais que estão sendo impostas para você trabalhar? Será que seu patrão realmente vai ouvir aquilo que você está reclamando? E com isso, né, com essa breve apresentação, não quero me alongar, o que eu desejo com esse breve vídeo? Antes de mais nada, conscientizar cada um que está assistindo da importância da sua sindicalização. Afinal, quanto mais sindicalizados nós tivermos, nós formos sindicalizados, maior vai ser a nossa força para garantir as condições mínimas garantidas pela CLT, mas principalmente para mostrar unidade nessas reivindicações e necessidades que temos enquanto trabalhadores. Essa reforma trabalhista não apenas enfraqueceu o sindicato, financeira e politicamente, ela transferiu mais poder para as empresas, para o patrão nessas negociações. E seguem avançando,
colocando cada vez mais as nossas conquistas sobre ameaça. Ameaça constante, prejudicando a proteção de cada um de nós, trabalhadores e trabalhadoras, principalmente quando as categorias estão menos organizadas. Assim, é fundamental que cada um de nós nos unamos em um sindicato forte e atuante. Isso só é possível quando nós somamos força. O que hoje temos como direitos garantidos não foi o seu patrão que ofereceu porque ele é bonzinho. É fruto de uma luta e conquista de seu sindicato há anos. Eu vou citar novamente o caso dos professores da rede particular. Se hoje nós temos férias remuneradas de 30 dias, bolsa de estudo integral dos filhos, auxílio creche, o pagamento de hora extra, como as reuniões, planejamento, cesta básica, vale-refeição, o pagamento das chamadas janelas, são conquistas que o sindicato conseguiu para nós. A luta do sindicato. E segue lutando para manutenção. A cada ano, porque a cada nova negociação, o sindicato patronal, sim, o sindicato patronal, o patrão tem o seu sindicato, ele critica o sindicato dos empregados. Só que o sindicato patronal é a organização dos patrões dessas empresas para garantirem os interesses do patrão. Né? Então, eles estão organizados fortemente em um sindicato. E quando esse sindicato se organiza, ele quer justamente enfraquecer o sindicato dos trabalhadores para tirar os nossos direitos e beneficiar, obviamente, os seus interesses. Essas melhorias salariais, os reajustes acima da inflação, o chamado ganho real do salário, um piso mínimo de salário, são negociações que só avançam graças à força que o sindicato tem e à união e a unidade de cada um de vocês. E é esse o meu chamamento. Sindicalize-se, contribua com o seu sindicato, faça parte dessa luta, e é uma luta de todos nós. Afinal, se nossos próprios patrões se unem em seus sindicatos, nós, trabalhadores e trabalhadoras, que somos o carro-chefe dessa cadeia produtiva, não podemos cair nessa conversa fiada de negociar diretamente com o patrão, de que pejotização é a melhor coisa para o trabalhador. Essa é uma fala tendenciosa, que quer enfraquecer cada vez mais aqueles que realmente estão na linha de frente para a garantia e melhoria dos seus direitos, que é o sindicato. E é esse o meu chamamento para cada um que está assistindo esse breve vídeo. Busque seu sindicato, sindicalize-se, contribua, participe ativamente do sindicato. Você é importante e decisivo na formação de um sindicato forte, atuante. Somente com nossa união, uma organização coletiva de nossas categorias, é que conseguiremos não apenas manter direitos básicos que estão nos tirando, mas teremos força para avançarmos por condições de trabalhos mais dignas, sempre com respeito às nossas exigências e necessidades. Então, sindicalize-se. Esse é o meu recado. Espero que você pense um pouquinho, reflita e busque a união nessa força. Um grande abraço e a gente se vê uma próxima vez. Até mais.